Vamos lá. Tudo bem, amigos? Vamos falar de Evangelho, né? Hoje é Dominus Day, Dia do Senhor, domingo. Então, se o Dia do Senhor, vamos falar de Evangelho. Amigos, hoje é muito simples, né? A gente pegar, por exemplo, minha mãe mora a 200 quilômetros daqui, né? A gente pega um carro e em 2 horas nós estamos lá, não é assim? Carro com ar-condicionado, toda a tecnologia, toda a facilidade, né? No caminho tem um graal, né? Tudo bem que você tem que parar lá, deixar um rim se você quiser tomar um café, né? Mas tem, não é assim? Então, hoje nós não temos a dimensão do que era viajar na época de Jesus. Jesus viajou muito por toda a região do que nós conhecemos hoje por Israel e adjacências. Né? E dentre as diversas viagens que ele fez, hoje nós vamos conversar sobre uma viagem particular. Uma viagem que ele faz de Jerusalém até a terra natal dele, Galileia. Não é uma viagem simples. Se a gente for verificar no mapa, são 171 quilômetros de distância. 171 quilômetros no deserto. Durante o dia, 50 graus ou mais. Durante a noite, temperaturas próximas do zero. E essas viagens eram feitas num carro elétrico da BID? Não, eram feitas a pé. E com uma circunstância diferenciada para essa viagem em particular. Jesus estava em Jerusalém, as crianças escolheram uma mensagem sobre a palavra, né? E Jesus estava pregando o Evangelho, divulgando o que nós hoje, 2021 anos atrás, estamos aí à frente, né? Estamos lutando para compreender, para deixar a mensagem dessa semente morrer no nosso coração, para que ela possa germinar e dar frutos. Então ele começa essa divulgação e se espalha entre os fariseus a notícia de que ele estava convertendo muitas pessoas, mais até do que João Batista. Se você pega no Evangelho de João, lá no capítulo 3, 4, né, na verdade, disse que Jesus convertia mais, batizava mais do que João Batista, embora ele mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. João diz isso para nós. Aí quando a gente pensa na mensagem do batismo, a gente pensa no ritual, não é? Quando se nós somos de família católica, quando vai lá o bebezinho, faz aquele rito, né? E você, segundo a teologia católica, se converte em filho de Deus por adoção, através do batismo. Mas na época de Jesus, essa teologia não existia. E o significado do batismo naquela época era completamente diferente. Principalmente do batismo que João Batista praticava, que era o batismo de conversão, batismo de arrependimento. O arrependimento genuíno, de mudança de rota, de transformação pessoal. Não é por menos que o rito do batismo, naquela forma original, consiste em mergulhar a criatura na água. O mergulhar a criatura na água tem toda uma simbologia. A água, do ponto de vista da filosofia oriental, significa a dimensão material da vida. Tudo que existe, tudo que nós vemos no mundo material, é simbolizado pela água. Você pega lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, né? A terra estava informe, né? E ela precipitava no abismo sobre as águas, não é assim? Então a água tem essa simbologia da materialidade.
E quando a gente é mergulhado na água, através daquele rito original do batismo, significa que aquele homem material, que vive a vida de uma perspectiva estritamente materialista, morre junto naquela imersão. E quando ele submerge criatura nova, desperta, acordada, viva espiritualmente para a dimensão espiritual da vida. Aberta para a mensagem do Evangelho. E quando os fariseus ficam sabendo, Jesus fica sabendo que os fariseus haviam tido notícia de que ele estava convertendo muitas pessoas, ou no nosso, traduzindo aqui para nós, despertando muitas pessoas espiritualmente. Então ele resolve fazer esta viagem, porque ele estava despertando pessoas entre os judeus. E ele resolve ir até a Galileia, mas ele escolhe um caminho diferente. Porque ele poderia pegar e fazer esse caminho de 171 quilômetros, circundando o Rio Jordão e evitando uma determinada região, que era a região da Samaria. E aí entra um pouco no nosso tema de hoje. Samaritanos e judeus compõem um único povo. No entanto, eles estavam divididos. Desde a morte do rei Salomão, seus 2 filhos dividiram o reino de Israel em 2 partes, um no norte, outro no sul. E quando Israel foi conquistada pelos babilônios, 40 anos de escravidão, a maior parte das 11 tribos de Israel foi levada escrava para a Babilônia. E uma parte das 12 tribos permaneceu em Israel. E os babilônios trouxeram outros povos. E os judeus, quando são libertados pelo rei Dario, 40 anos depois, quando regressam, encontram de novo aquele povo que não havia sido levado para o cativeiro, e eles acreditam que aquele povo havia se miscigenado com povos pagãos. Ou seja, do ponto de vista das leis da pureza judaica, aquele povo irmão deixou de ser judeu. Começa aí uma grande cisma, uma grande divisão, um verdadeiro... A gente não tem noção, Hoje, essa história, por acaso, tem a ver com a nossa realidade atual? Nós não somos hoje um povo dividido? Não estamos sendo colocados uns contra os outros? De diversas maneiras? Havia ali um clima, a coisa já era tão grave que eles se matavam. Eles não se toleravam de maneira nenhuma. E quando Jesus diz para os apóstolos que ele ia até a Galileia, mas ele ia atravessar o território da Samaria, os apóstolos falaram: mas Senhor, vamos fazer outro caminho. Por que nós vamos passar lá? A gente não se dá com os samaritanos, vamos correr risco lá. No entanto, Jesus, não, vamos passar pela Samaria. E depois de uma caminhada grande nesse deserto, hoje a gente lendo o texto, a gente consegue compreender que isso não foi à toa. Porque a gente é possível extrair da leitura que a busca de Jesus por essa viagem difícil, arriscada, era para reunificar aquele povo dividido. Para que aquele povo passasse a se ver novamente como irmãos. E quem confirma essa leitura para nós é o próprio Cristo, por exemplo, na parábola do bom samaritano. Quando ele escolhe justamente o povo mais detestado pelo judeu para dar exemplo de fraternidade, para dar exemplo de amor, de justiça, de misericórdia.
Então ele resolve fazer essa viagem. E diz o texto que em determinado momento dessa viagem, lá pela hora sexta do dia, né, todo mundo está ciente aqui de como que era a divisão do tempo na época de Jesus para os hebreus, né? Para o povo judeu, a primeira hora do dia é 6 horas da manhã, quando o sol nasce. Então, a contagem do tempo se dá a partir do nascer do sol. Certo? 6 horas. Então, a partir das nossas 6 horas da manhã, é a primeira hora para o povo judeu. Então, qual era a hora sexta nessa época, nesse contexto dessa viagem? Oi? Meio-dia. Deserto. Meio-dia, sol a pino. Né? E ele chega num determinado lugar que era sagrado para os samaritanos, que era um poço de água que existe até hoje lá, né? Que foi aberto há não sei quantos mil anos pelo patriarca Jacó. E ele vai encontrar uma determinada mulher. Uma mulher samaritana. E hoje a gente sabe que ele foi lá encontrar com essa mulher. Porque essa mulher, ela ia buscar água num horário que nenhuma outra mulher ia. Ela ia buscar ao meio-dia, no horário mais quente do dia. Porque ela sabia que nesse horário ela não ia encontrar ninguém. Porque as mulheres da comunidade dela iam buscar água que hora? Na primeira hora do dia, que é a hora mais fresca. Uma hora mais favorável. Imagina, hoje você está na sua casa, você quer tomar um banho, você faz o quê? Você vai no chuveiro, abre a torneira, você nem faz ideia de como é que aquela água chegou ali, né? A água foi captada no rio, foi tratada, né? Foi fluoretada, assim? Foi conduzida pelos encanamentos, até chegar na sua torneirinha lá, você só abre. Naquela época não, você tinha que pegar uma canga, né? Que é uma peça que você coloca nas costas. As mulheres faziam isso, hein? Colocava ali 2 ânforas, uma ânfora em cada lado, ia lá no poço, ou naquela época acho que nem tinha bomba, era no balde, né? Tirava no balde, né? Na passagem aqui é balde. Jogava o balde lá, tirava, enchia a ânfora e caminho de volta para casa. E ela ia fazer esse serviço pesado, que horas? Meio-dia. Por quê? João nos dá a resposta. Ela era rejeitada pela comunidade dela. Porque ela já havia tido vários maridos. Então ela não era respeitada pelas mulheres. Ela era rejeitada, ela vivia sob uma opressão de preconceito. E Jesus chega até ela. Aliás, ele chega até o poço e encontra com ela. E quando ela chega, ele pede o que para ela? Água. Mulher, dá-me água. E qual que é a resposta que ela dá para ele? A gente já acabou de falar do contexto que havia entre os samaritanos e judeus. Ela pergunta assim: como que você, sendo judeu, fala comigo, que sou mulher e samaritana? Primeiro porque o homem normalmente não falava com mulher estranha, ainda que fosse da mesma comunidade. Já começou um primeiro problema aí. Segundo problema, Jesus era judeu e ela samaritana. Então o que não está escrito no texto? O que está nas entrelinhas? Como você ousa falar comigo? Você sendo homem judeu e eu, mulher samaritana. Por acaso você não sabe que a gente não se fala? É o que não está escrito no texto, né? Essa divisão, essa animosidade, esse pré-conceito que divide, que coloca as pessoas umas contra as outras, sem muitas vezes a gente nem conhecer. Não é assim?
Por acaso nós também não vivemos assim? Então, o Evangelho de Jesus também traz essa dimensão de nós aprendermos a nos olhar como irmãos, para irmos além daquilo que nos separa, para encontrarmos aquilo que nos une, para nos reunirmos em torno daquilo que nos faz irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, essa é uma das grandes mensagens dessa viagem de Jesus até a Galiléia, passando pela Samaria, para encontrar esta mulher. Porque nós vamos ver no texto mais para frente, que ela vai se transformar, Jesus vai fazer uso, digamos assim, dessa mulher, para abrir o acesso, para abrir o caminho até o coração dos samaritanos e levar o Evangelho até lá e converter a muitos, como ele já vinha fazendo entre os judeus. E semear a mensagem. Lembram da parábola do semeador, gente? O semeador saiu a semear e ele joga a semente, entre aspas, displicentemente sobre todos os tipos de solos. Então ele estava semeando ali na Samaria, através dessa mulher. E quando ele pede água para ela e ela dá essa resposta, por que você fala comigo, eu sou mulher e samaritana, você é homem e judeu? Qual que é a resposta que Jesus dá para ela? E aqui nós vamos entrar numa outra mensagem profunda. Ela responde assim para Jesus. Ou melhor dizendo, Jesus responde assim para ela. Mulher, se você soubesse com quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria uma água que vai matar a sua sede a tal ponto que você nunca mais vai precisar vir aqui buscar desta água. Porque essa água que você tira do poço aí, você bebe ela e você vai ter sede novamente. Mas da água que eu vou te beber, você nunca mais vai ter sede. De que sede Jesus está falando? Qual é a diferença entre a água que mata a sede do corpo? Qual que é a simbologia espiritual que está por trás dessa mensagem da água que mata a sede do corpo e entre a água do Evangelho, a água viva do Evangelho? Lembram-se do rito do batismo, que faz a gente morrer para o mundo da matéria e despertar para o mundo espiritual? É a mesma mensagem dita de outra forma. Jesus está falando, você está buscando as coisas da matéria. Você está vivendo em função delas. E olha, Jesus não está dizendo que elas não são importantes. Jesus não está pregando a miséria, a pobreza, né? Porque Jesus sabe, Deus sabe que nós precisamos das coisas da matéria, como ferramentas, como meios, não como um fim em si mesmos. Mas quando a gente vive em função destas coisas, nós somos como a samaritana, que só se preocupa com a água do poço. Quando Jesus está ofertando para ela uma água que vai matar a sede dela de misericórdia, a sede de perdão, a sede de entendimento, de discernimento. Ela não era aquela mulher que era separada da comunidade, pelo preconceito da comunidade. A água viva do Evangelho dissolve, dilui e decompõe todos os preconceitos. Nos liberta das amarras que fazem com que nós olhemos uns aos outros como inimigos. E nos desperta para a nossa condição de irmãos em Deus. É dessa água que Jesus está falando para ela. É dessa água de espiritualidade. Então é como se Jesus estivesse perguntando para ela. Tem até uma música popular aí, né, que diz: você tem fome de quê? Você tem sede do quê? Comida é água,
Bebida é pasto, não tem um grupo aí que toca uma música semelhante a essa? Então, qual que é a pergunta espiritual que essa mensagem deixa para nós? Você tem sede do quê? O que você busca? Qual é a sua busca nesta existência? Nós estamos aqui para quê? Cada um de nós nasceu aí, eu nasci há 51 anos atrás, não nasci há 10 mil anos atrás, como o personagem na música do Raul. E nós estamos nos perguntando, qual é a sede que nós estamos procurando saciar? São a sede das coisas do mundo material? Poder, posse, beleza física, orgulho, egoísmo, vaidade? Ou é a sede pelos bens eternos que não estão sujeitos aos efeitos do tempo? A amizade, o amor, a misericórdia, o perdão. Esses bens que nós somos chamados pelo Evangelho a cultivar todos os dias em cada uma das nossas relações. É desta água que Jesus está falando para a mulher samaritana. E este é o chamado para nós nessa viagem. Então fica essa pergunta. Porque quando ele vai conversar com ela, e ele fala dessa água para ela, ela ainda não entende. Porque ela vai dizer assim para ele: poxa vida, então me dá dessa água então, para que eu não tenha mais que vir aqui buscar dessa tal de água viva. Então Jesus percebe que ela não entendeu a mensagem, exatamente como nós. Nós ainda não estamos entendendo a mensagem. Por isso que nós vamos ficar ainda à busca de fenômenos. Muitas vezes a gente vem no centro espírita porque a gente quer ver ter uma conversa direta, uma linha direta com o parente desencarnado, ou a gente quer uma mensagem psicografada específica para a gente. Isso aqui é vir atrás do fenômeno. Não é assim? E Jesus percebe isso nela. Então ele vai dar o que ela está pedindo, para que ela possa ser para ele aquele ponto de apoio a partir do qual ele vai conseguir inserir o Evangelho na comunidade samaritana. Porque ele vai dizer para ela assim: bom, já que você não entendeu de que água que nós estamos falando, então eu vou falar um pouquinho da sua vida para você. Você já teve 4 maridos? E o seu atual não é seu marido? E ela fala assim: como esse cidadão judeu, homem, que eu nunca vi na minha vida, sabe todas essas coisas de mim, que me encontrou aqui no deserto aleatoriamente, que conhece profundamente tudo aquilo que está no meu íntimo. Assim é Jesus conosco, assim é Deus conosco. Sabe tudo do nosso coração. Sabe o que vai no íntimo da nossa alma. Sabe aquilo que nos move de fato. O que nos leva a fazer tudo o que fazemos todos os dias. E aí ela é pega. Ela é pega pelo quê? Pelo fenômeno. Pelo extraordinário, pelo inusitado de encontrar aquele homem aleatoriamente que ela não conhecia, não sabia quem era, e que de repente é um inimigo do ponto de vista social, né, para ela da época, e vem e fala coisas que são do íntimo dela, que poucas pessoas sabem, que no máximo a comunidade que rejeita ela sabe. Então aí ela se entusiasma. E ela diz assim para ele: vejo que és profeta. Percebam, exatamente como nós. Para que nós sejamos despertados, nós precisamos ver algo extraordinário. A palavra,
a diretriz espiritual não é suficiente, porque ainda nós não estamos despertos, para falar uma palavra mais amena. Mas do ponto de vista espiritual, aqui no Evangelho de João, Jesus vai chamar, quando a gente ainda não está desperto, de mortos. Lá no Evangelho 5. Lá no capítulo 5 do Evangelho de João. Aqueles que não despertaram ainda para essa dimensão espiritual da vida, que mesmo estando num corpo de carne, espiritualmente ainda estão mortos. Somos nós. Não deixamos a semente do Evangelho penetrar o nosso coração. Não deixamos ela morrer, calar fundo, germinar, brotar, florescer e dar frutos. Precisamos de algo físico, extraordinário. Precisamos, por exemplo, das cirurgias espirituais do Arigó. E ainda assim, né, muitos não se converteram porque estão ali só por causa da cirurgia, ou mesmo as cirurgias que a gente faz aqui. Às vezes a pessoa vem no centro para buscar apenas e tão somente aquela cura pontual, para aquela necessidade específica. E ela não entende que o corpo físico é apenas o mataborrão da alma. É apenas onde as nossas questões e dificuldades espirituais emergem. E que curar o corpo físico é uma cura momentânea, circunstancial e temporária se você não cura a causa. Se você não desperta espiritualmente. Se nós não nos transformamos de fato em criatura nova, naquele homem novo que emerge da água, né? Nós não precisamos do rito do batismo, porque o verdadeiro batismo é consciencial, é despertar de consciência. Não é o rito que nos transforma, não é o passe que te transforma. O que te transforma é a consciência que você adquire. Não é a palestra que te transforma. O que te transforma é o que você faz com aquilo que a gente ouve nas palestras. Não os nossos estudos aqui de segunda-feira, de quinta-feira, de sábado à tarde, de terça, de quinta, todo dia. Mas é o que você faz com aquilo que você aprende nos estudos. A hora que o portal da luz fecha as portas. A hora que você pega o teu carro, vai para o trânsito. A hora que você chega na tua casa, vai se relacionar lá com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. A hora que você vai se relacionar com os teus funcionários na tua empresa ou com o teu patrão. É o que você faz com o Evangelho nessas circunstâncias que te transforma, que te mostra o quanto você está morto ou desperto. Então, quando ela é pega pelo fenômeno, o que ela faz? Ela corre para a comunidade dela. Ela corre para a comunidade dela e vai dizer assim: olha, vejam, encontrei um homem que falou tudo sobre mim. Ele é profeta. E aí, as portas da comunidade samaritana se abrem para Jesus. Percebam. Foi o Evangelho que abriu as portas da comunidade samaritana, inicialmente, ou foi o fenômeno? O fenômeno. Nós não somos exatamente assim? Ainda não estamos esperando fenômenos para que nós nos dignemos a dar a chance para o Evangelho? E ainda assim,
Mesmo se a gente vê Jesus Cristo materializado aqui, muito provavelmente nesse momento a gente vai, uns vão duvidar, outros vão achar que não é Jesus, né? Como Tomé. Não é assim? Vem cá, Tomé, põe a mãozinha aqui. Vem aqui, põe aqui. Tomé cai de joelho, Senhor, agora eu acredito. Ô Tomé, você passou 3 anos comigo, Tomé. Você me viu curar, você me viu andar sobre as águas, transformar água em vinho, multiplicar pão, multiplicar peixe, devolver a visão aos cegos, a audição aos surdos. E você não entendeu ainda, Tomé. Você precisa do fenômeno ainda, Tomé. E assim somos nós. E mesmo assim, passado esse momento que se nós tivéssemos essa bênção maravilhosa, muitos de nós continuaremos vivendo a vida como nós vivemos, sem nenhuma transformação, sem modificar um tantinho assim. Então percebam que não é o fenômeno que transforma, mas é o quanto a gente abre o nosso coração para a água viva do Evangelho. O quanto nós estamos de fato com sede de Evangelho. Ou nós estamos apenas com sede para a satisfação das nossas sedes físicas, né? Para comprar o carro novo, assim, para comprar a casa nova, para ter mais dinheiro no banco. Um sábio indiano, Swami Vivekananda, tem uma frase que resume isso. Ele vai dizer assim: quando o mundo é o fim, ou seja, quando a tua finalidade nessa vida aqui é conquistar o mundo, e Deus é apenas o meio para alcançar o mundo, ou seja, quando eu venho na igreja, quando eu vou no centro, quando eu vou no terreiro, quando eu vou no templo presbiteriano, apenas para alcançar as coisas do mundo, para cumprir a minha obrigação com Deus, né? Vou na missa hoje, eu cumpri minha obrigação lá. Vou no centro, hoje é domingo, tem que ir lá picar meu cartãozinho. Ele vai dizer assim: quando o mundo é o fim e Deus é o meio, isto é materialismo. Mas quando Deus é o fim, ou seja, quando a sua sede é de Deus, quando a sua sede é de se transformar de fato nesse homem novo, nessa criatura nova, né? Homem aqui no sentido de gênero humano, né, pessoal? Não é de homem e mulher, né? E o mundo é o meio, ou seja, quando você usa as coisas no mundo para conquistar a Deus, quando você se utiliza das coisas materiais para transformar a si mesmo, para ajudar na transformação daqueles que te cercam, para transformar o seu coração, Swami Vivekananda vai dizer assim: isto é o início da espiritualidade. O início é o despertar, é a virada de chave. É como se você tivesse deitado. Hoje de manhã nós acordamos, não é assim? Todo mundo acordou aqui para vir aqui para o centro, fez outras coisas, foi caminhar, fazer sua meditação. Você está lá na cama, deitadão. De repente você abre o olho. É esse momento. Abrir o olho. Agora, levantar da cama e caminhar nessa direção é outro papo. Porque toda escolha traz em si uma carga enorme de renúncia. Quando eu escolho buscar a Deus, quando eu escolho buscar o Evangelho, quando eu escolho me transformar em alguém melhor, necessariamente eu tenho que renunciar a uma carga enorme de coisas do mundo. Inclusive da maneira de utilizar essas coisas. E Jesus não está falando de miséria, hein, gente? Não estamos falando de culto à pobreza, não, hein? Jesus está falando de aprender a usar os meios, os recursos. Né? É como Jesus diz, sabe aquela história da tal do camelo e da agulha? Né? Quando Jesus vai dizer assim para nós: olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha
do que um rico entrar no reino dos céus. Não é assim que ele diz para nós? Ele está dizendo que é impossível? Ele está dizendo que é mais fácil, ou seja, ele está dizendo que é difícil. Por que é difícil? Porque a riqueza, o poder, a beleza, tudo que de alguma forma se manifesta em meios de posse, de poder, de autoridade nesse mundo material aqui, né? Que até a beleza é um meio de poder, certo? Até a beleza física nós estamos falando. Todas essas coisas, elas entretêm aquilo que nós temos de pior dentro de nós. O orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então, é uma prova muito mais difícil, mas não é impossível. A pessoa não está condenada porque tem recursos. Não, é a maneira como ela emprega os recursos. Para quê? Qual é a sede que ela busca saciar com esses recursos? Se é a sede pura e simples por mais recursos? Ou como Vivekananda, se ele busca saciar a sede de Deus, a sede de espiritualidade, a sede de justiça, de misericórdia, de perdão. Então, quando ela vai lá para a comunidade, as portas da comunidade samaritana se abrem para Jesus, Jesus vai e prega o Evangelho. Aquela água viva que ele ofereceu para a mulher samaritana. E ela não entendeu a mensagem. E aí surpreende a leitura quando a gente... Agora eu vou pedir licença para os irmãos para a gente ler o texto. Porque ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer assim. Muitos samaritanos, João dizendo, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa da palavra, do testemunho da mulher. Ele me disse tudo o que eu fiz, aspas, para a mulher samaritana. Por isso os samaritanos vieram até ele. A porta da comunidade samaritana se abriu, chamada pelo fenômeno. Agora vai. Pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Ponto. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra, não por causa do fenômeno. Ou seja, por causa do Evangelho. E diziam a mulher agora, esses samaritanos que creram, que se abriram por Evangelho, disseram assim: já não é por causa dos teus dizeres que cremos. Nós próprios ouvimos e sabemos que Ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Percebam a diferença. Percebam a ferramenta, né? Jesus usou aquela senhora como uma ferramenta, como uma ponta de lança para acessar a comunidade samaritana. E pegou ela pelo fenômeno. Não é assim? E, no entanto, ela foi lá, abriu as portas com a história do fenômeno. Olha, ele fez coisas para ele, falou tudo que eu fiz na minha vida. Ele não me conhecia, tal. E eles, atraídos pelo fenômeno, ouviram o Evangelho. E eis que, o que acontece? Eles beberam daquela água viva que ela não havia sequer compreendido. E creram em Jesus, creram no Evangelho, não por causa do fenômeno, mas por causa do Evangelho, por causa da promessa, por causa da libertação que o Evangelho traz para nós. Né? Pela abertura de vida, como Jesus disse para nós, palavras de vida eterna, despertar para a nossa consciência, da nossa consciência para a nossa própria imortalidade. Despertar a nossa consciência para a nossa filiação divina. Despertar a nossa consciência de filhos de Deus
para o potencial divino que carregamos em nós. Jesus vai dizer para nós: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai celestial. É o chamado para que nós manifestemos o reino de Deus, né? Porque Jesus vai dizer assim: se alguém disser para você, o reino de Deus está lá. Não, o reino de Deus está aqui. Não creiam, porque o reino de Deus está dentro de vós. Já está em potencial dentro de nós o mundo que nós queremos. Hoje nós estamos num mundo aqui com tantas guerras, não é? Tanta gente aqui agora, nesse exato momento que a gente está aqui conversando sobre o Evangelho, tem bomba caindo na cabeça nas casas deles. É tiro, é bomba. Gente traficando, gente consumindo droga nesse exato momento aqui agora. Entorpecendo a própria consciência, corrompendo o caráter. Né? E Jesus diz para nós: desperta para o teu potencial humano, desperta para o teu potencial divino. Esse mundo que você tanto deseja, sem violência, com justiça, sem miséria para todo mundo, está dentro de vós. Começa com você. Não adianta você ficar querendo exigir do outro se você não faz. Como é que você quer que o outro seja justo se você não pratica justiça? É uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Porque aquele que tem fome e sede de justiça é justo. Ele pratica a justiça sempre, ainda que ele tenha que cortar na própria carne. Então ele está dizendo, esse que tem sede e fome de justiça, que vive na justiça, que faz as coisas de maneira correta e justa sempre, um dia ele vai encontrar, porque ele faz parte da edificação desse mundo novo, desse mundo justo. Então o chamado do Evangelho é um chamado de despertar de consciência. É desse despertar de consciência que o diálogo de Jesus com a mulher samaritana fala. 171 quilômetros no deserto, só ida, hein? E de volta, é quase daqui para Ubatuba, não é assim? A pé, não no seu carrinho da BID elétrico. Tudo isso para despertar consciências, para nos chamar a manifestar em nós, nas nossas ações, aquilo que já está dentro de nós, colocado no nosso coração, semeado, que é a nossa natureza divina. Para nós sermos a cada dia um pouco mais justos, um pouco mais misericordiosos. Então, amigos, no dia do Senhor, no domingo, o convite que Jesus fez para a mulher samaritana fica para nós. E a pergunta que ele deixa para nós: você tem sede do quê? Vamos responder a cada um de nós essa pergunta. Amém? Hoje estou no modo pastor, senhores. Um bom dia, bom domingo a todos. Hoje nós temos visita ao asilo no final da tarde. Todos estão convidados, quem quiser e puder participar. A visita já está organizada, é só vir aqui e nós vamos sair em caravana, ficar 2 horas e pouco lá com os nossos irmãos do asilo de Rincão. É muito legal, muito gratificante. Domingos vai poder ir hoje, irmão? Domingos vai abrilhantar a nossa visita lá com a música. Hoje nós vamos levar, já aproveito a agradecer, né, todo mundo que participa do trabalho, né, senhor Anésio, em nome do portal, que participa do trabalho de arrecadação de fundos para a compra de fraldas geriátricas. Hoje nós vamos levar lá 1.300, 1.000 e tantas fraldas para o pessoal do asilo, e ainda vai ficar uma reserva aí, porque a gente sempre, o Portal da Luz sempre atende as pessoas que estão necessitadas. Então a gente agradece muito a todos que participam desse trabalho, e fica o convite, quem quiser puder ir, se levar as crianças também é muito bom, viu? Os velhinhos gostam de crianças, anima a visita, eles ficam muito felizes. Tá bom, pessoal?
Um bom dia a todos, muito obrigado pela atenção.